que a gente viu na aula passada? Essa parte, pessoal, ela é importante, tá? Porque daqui a pouco a gente vai estudar as funções trigonométricas, né? Função seno, função cosseno, então tem que estar dominando bem essa parte de ciclo trigonométrico, tá? A gente viu o seguinte, quando você tem um ciclo trigonométrico, você, dando uma volta, você completa o 360 graus, só que você pode passar de uma volta, você pode passar o 360. E aí você pode ir encontrando arcos que são côngruos a um determinado ângulo. Por exemplo, o ângulo de 30, né? Se eu partir do 30 e dar uma volta completa, tá? Dá 360 graus, eu vou cair no ângulo côngruo a ele, que é o 390, certo? Então, ó, se eu sair do 30 aqui, ó, deu uma volta completa, tá? Eu vou chegar num ângulo que tem a mesma extremidade do 30. Porque o 30, aqui, ó, esse ângulo aqui, ele tem essa extremidade, nesse pontinho aqui, tá vendo? O ângulo de 30 graus. Ele tem essa extremidade. Se eu der uma volta completa, partindo do 30, ó, tô aqui, dei uma volta completa, andei 360, ó, eu volto para esse ponto aqui, correto? E eu vou ter 30 mais 360, que vai dar o ângulo de 390, correto? Então, o ângulo de 30 e o ângulo de 390, a gente chama eles de arcos côngruos, beleza? E assim eu posso fazer infinitas vezes, porque eu posso ficar dando infinitas voltas aqui. Então, se eu der, estou aqui no 390, se eu der mais uma volta completa, eu vou parar no 750. Aí, a partir do 750, se eu der mais uma volta, eu vou parar no 1110, e assim por diante, correto? Aí a gente fala que esses ângulos aqui, eles fazem parte da família do 30, e o 30 é a primeira determinação positiva, ou seja, eu sempre parti do 30, beleza? E aí eu representei aqui por x um elemento qualquer da família do 30. E aí eu generalizei aqui, né? Então, como é que você pode escrever uma expressão geral para todos os arcos côngruos do 30? Então, um elemento qualquer aqui, certo? Que esteja na família do 30, ele pode ser escrito da seguinte forma: 30 graus, porque eu vou partir do 30, mais K vezes 360. Esse K é o número de voltas que eu dou. Então, se eu der uma volta, eu vou parar no 390. Se eu der duas voltas, eu vou parar no 750, e assim por diante. Então, esse K é um número de voltas. Portanto, ele tem que ser um número inteiro, né? Não pode ser um número quebrado. Então, dou uma volta, dou duas voltas. E ele também pode ser um número negativo, pessoal, porque quando eu dou uma volta completa, no sentido horário, né? Em vez de rodar para esse lado, eu posso rodar para baixo. E aí eu vou ter os ângulos negativos. Eu também posso. Então, por isso que ele pode ser tanto positivo quanto negativo, mas ele tem que ser inteiro, tá? E se você estiver trabalhando em radianos, é a mesma ideia, tá? Tudo que funciona para graus, funciona para radiano. Então, 30 graus em radianos é π sobre 6. Então, se eu estivesse trabalhando em radiano, eu iria trocar o 30 por π sobre 6 e o 360 por 2π. E aí a minha expressão ficaria assim, beleza? Agora eu vou generalizar mais ainda, né? Se eu tiver aqui um ângulo alfa, tá vendo? Quem são os ângulos côngruos ao alfa? Então, eu vou partir do alfa e vou rodando, tá? Então, ó, K vezes 360, certo? Então, se eu der uma volta, eu vou parar aqui. Se eu der duas voltas, eu vou parar aqui novamente. Eu sempre paro no mesmo ponto, tá vendo? Se eu tiver em radianos, ao invés de usar o 360, eu vou usar o 2π. Beleza? Isso a gente viu na aula passada, pessoal. Tá? Então, um outro exemplo que eu dei aqui, né? Quem são os ângulos côngruos ao 45? Ou seja, quem que é a família do 45? Então, você parte do 45 e fica dando voltas, tá? Esse K é o número de voltas. Então, você vai ter um ângulo que vai ser côngruo a 45 graus. Muitas vezes é necessário a gente calcular a primeira determinação positiva, certo? Que é o primeiro ângulo, que é o ângulo que está na primeira volta. A primeira determinação, ela sempre vai estar
na primeira volta, ou seja, entre 0 e 360. Como é que eu acho a primeira determinação positiva? Por exemplo, eu tenho aqui o 980, né? 980 ele passou de uma volta, né? Mas ele vai parar aonde? Em qual ponto que ele vai parar? Então, você vai pegar o 360 para ver quantas voltas completas eu dei, eu vou dividir pelo 360. Então, a gente viu o seguinte, 980 dividido por 360 vai dar 2 e vai sobrar 260. Ou seja, 980 eu posso escrever como sendo 2 vezes o 360 mais o meu resto. Esse resto que sobra, pessoal, é a minha primeira determinação positiva. Tá vendo? Porque, ó, eu parti do 260, dei 2 voltas completas e cheguei no 980, ok? Então, a primeira determinação positiva do 980 graus é o 260 graus, ok? Por que é importante a gente achar a primeira determinação positiva? Porque, por exemplo, né? Voltando aqui, né? Como o 390 ele é um arco côngruo ao 30, ele para na mesma posição, tudo que vale para o 30 vale para o 390. Ou seja, eles vão ter o mesmo seno, o mesmo cosseno, a mesma tangente. Então, muitas vezes é necessário você encontrar a primeira determinação positiva, certo? Para poder calcular o seno, cosseno, tangente. Vamos dar um exemplo aqui. Tinha dado um exemplo na aula passada, né? Por exemplo, se você tiver negativo, né? Menos 2.000. Só que passou de uma volta. A única diferença, pessoal, é que eu estou rodando no sentido horário, certo? Mas o cálculo é o mesmo. Então, 2.000, obviamente que passou de uma volta. Uma volta é 360. O cálculo é exatamente igual. Aí eu fiz na aula passada, né? 2.000 dividido por 360, então vai dar 5 voltas completas e o meu resto aqui vai ser 200. Então, o 2.000 é 5 vezes 360 mais o 200. Ou seja, o 200 seria a primeira determinação positiva, se fosse positivo. Só que o ângulo está negativo, certo? Então, menos 2.000, ó, eu troquei o sinal de todo mundo aqui. Então, a primeira determinação vai ser negativa, certo? Então, a primeira determinação negativa do 2.000, do menos 2.000 graus, vai ser o 200 graus negativo, certo? Bom, e se você estiver trabalhando com radiano? Aí você pode converter para graus e depois encontrar a primeira determinação positiva. Então, como é que eu converto radianos para graus? Você pode até fazer uma regrinha de 3, mas o caminho mais fácil é você trocar o π por 180, porque a gente sabe que π radianos é a mesma coisa que 180 graus. Então, você já pode trocar direto. Tá? Π é a mesma coisa que 180 graus, que é meia volta. Então, fazendo aqui a troca, a substituição, né? Qual é o ângulo que eu iria obter em graus aqui? Ficaria assim, menos 20, ó, menos 20 vezes 180 graus dividido por 3, né? 180 dividido por 3 é 60. Então, vai ficar menos 20 vezes 60, que é a mesma coisa que menos 1.200 graus. Ok? Então, olha só, eu passei de uma volta, né? Eu só estou rodando. Como está negativo, pessoal, significa que eu estou indo no sentido horário, tá? Eu tenho aqui o meu ciclo, né? Ó, tenho aqui o meu ciclo, né? Ao invés de estar rodando, ao invés de estar rodando nesse sentido, eu estou rodando. Peraí que está desfocando um pouquinho, tá? Ao invés de estar rodando nesse sentido, eu estou rodando aqui, ó. Eu estou rodando para cá, tá? No sentido dos negativos. Beleza? Então, aqui,
que eu vou fazer para achar a primeira determinação positiva? Vou pegar o 1.200 e vou dividir por 360. Tá? Então, vai ficar 1.200 dividido por 360. Quantas vezes o 360 vai caber dentro do 1.200? Ele vai caber 3 vezes. 3 vezes 360 vai dar 1.080. Ou seja, o meu resto aqui vai ser 120 graus. Correto? Então, esse 120 graus é a primeira determinação negativa, no caso, tá? Então, a gente teria aqui que a primeira determinação negativa vai ser o 120. Só que, como está em radianos, agora eu preciso voltar para radianos. Faz a regrinha de 3, ó, de graus para radianos, né? Então, convertendo, né? Então, eu sei que π radianos corresponde a 180 graus. Então, 120 graus vai corresponder a x radianos. E faz a regrinha de 3. Então, estou convertendo ali o graus para radianos. Faz a regrinha de 3, multiplica cruzado. 180 vezes x vai ficar 180x igual a 120π. Pega o 180 e passa ele dividindo. X igual a 120π dividido por 180. E simplifica. Corta zero, vai ficar 12 por 8, simplificando aqui, então vai ficar por 6, né? Simplificando por 6, vai ficar 2π sobre 3 radiano. Então, a primeira determinação positiva vai ser 2π sobre 3. Só que como está negativo, então o resultado vai ser negativo, tá? Então, a primeira determinação positiva, a primeira determinação negativa vai ser menos 2π sobre 3, certo? Ok? Então, é só, se tiver em radianos, pessoal, você troca o π por 180, né? Joga para graus, calcula a primeira determinação positiva ou negativa, tá? Se tiver negativo, vai ser a primeira determinação negativa, né? Se tiver positivo, a primeira determinação positiva, certo? Só que aí você tem que lembrar depois de retornar para radianos. Então, a primeira determinação negativa desse ângulo vai ser menos 2π sobre 3, ok? Beleza? Vamos dar um exemplo, então, mais um exemplo. Eu preciso, pessoal, eu preciso que vocês estejam atentos a simetrias que tem no ciclo trigonométrico, tá? Porque para resolver questões que envolvem equações trigonométricas, funções trigonométricas, a gente tem que ter o ciclo, o ciclo na nossa cabeça, a simetria aqui. Então, todo o ângulo do primeiro quadrante, ele tem os seus correspondentes no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Lembram disso, tá? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um determinado ângulo aqui, tá? No primeiro quadrante. Então, eu tenho aqui um ângulo aqui, certo? Ele vai ter o seu correspondente no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Olha só, o que vocês precisam saber, pessoal? Esses dois aqui, ó, lembrando, né? Eixo do cosseno e aqui é o eixo dos senos. Então, você vai comparar sempre com o primeiro quadrante, tá? Por que eu vou comparar com o primeiro quadrante? Porque é onde estão os ângulos notáveis, o 30, o 45 e o 60.
Então, sempre vou comparar com o primeiro quadrante, é o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Então, ó, por exemplo, ó, esse e esse daqui, tá vendo? Eles têm o quê? Eles têm o mesmo seno, tá vendo? Mas eles têm, ó, o cosseno oposto, tá vendo? Então, ó, tem o mesmo seno e cosseno oposto. Agora, comparando aqui o terceiro com o primeiro quadrante, ó, eles vão ter os senos opostos, ó. Se você projetar aqui no eixo dos senos, eles vão ter os senos opostos. E eles também vão ter o cosseno oposto, ó. Tá? Ó, o cosseno deles vão ser oposto também. Então, seno e cosseno oposto. Agora, se você comparar o quarto quadrante com o primeiro quadrante, eles vão ter o mesmo seno, ó, porque se você projetar no eixo do seno, ó, eles vão ter o mesmo seno. Porém, eles vão ter o cosseno oposto. Desculpa, eles vão ter o mesmo cosseno, mas eles vão ter o seno oposto, certo? Ok? Então, vamos supor que aqui seja o ângulo de 30 graus. Certo? Quem que seria o correspondente do 30 aqui? Quem que seria? Ó, lembrando que esse arco aqui, que é o arco de 30 graus, ele tem a mesma medida desse, ó. Então, se aqui é 30, qual que vai ser o ângulo que tem essa extremidade aqui, ó? Daqui até aqui. Quem que vai ser? Ó, você deu uma meia volta, 180, e você volta 30. Onde que você vai parar aqui? Você deu uma volta de 180 e retorna 30. Você para onde? No 150. Então, o correspondente do 30 é o 150. Então, ó, o 30 e o 150, eles têm exatamente o mesmo seno, mas eles têm cossenos opostos, correto? Quem que seria o correspondente do 30 no terceiro quadrante? Agora é o contrário, ó. Agora eu vou somar, ó. 180, eu dou meia volta, ó, 180 e ando mais 30. Onde é que eu vou parar? Vou parar onde? No 210, correto? Então, o correspondente do 30 no quarto quadrante é o 210. E o correspondente do 30, aliás, no terceiro quadrante. E o correspondente do 30 no quarto quadrante, quem que vai ser? Ó, no quarto quadrante, eu dou uma volta de 360 e eu retorno 30. Quem que vai ser, então? Vai ser o 330 graus, ok? Pessoal, isso aqui é importante vocês saberem, tá? Achar aqui os correspondentes em relação ao primeiro quadrante, tá? Primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? Isso aqui a gente já viu em aulas passadas, hein? Beleza? E se fosse em radiano? Por exemplo, se eu tivesse aqui 30 graus em radianos é o quê, pessoal? É π em radianos, tá? É π sobre 6. Vocês lembram da brincadeira lá para achar os correspondentes? Vocês lembram lá da musiquinha do escravo de Jó? Infelizmente eu lembro, Jeff. Lembram? Infelizmente. Escravos de Jó jogavam cachagá. Tira, ó, você sempre vai basear no 6, tá? Tira, tá? Então vai ficar, ó, tira vai ficar 5. 5π. Tira. Agora põe. Ó, se você colocar, vai ficar 7. Então, 7π. Então, ó, tira, põe. Não deixa dobrar. Não deixa dobrar. Se você dobrar, vai ficar 12. Não deixa. Então, fica 11. 11π sobre 6, tá? Certo? Ok? Vocês têm que ter isso aqui em mente, pessoal, tá? Assimetrias, ó. Tá bom? Mesmo seno, cosseno oposto. Aqui e aqui, ó. Seno oposto e cosseno oposto. Agora, esses dois aqui, ó. Mesmo cosseno e seno oposto. Beleza? E também tem, pessoal, a tangente. Lembra que a tangente é essa reta aqui, que é paralela
ao eixo do seno, tangenciando a minha circunferência nesse ponto, ok? Então, se eu pegar aqui um ângulo, por exemplo, né, vou pegar novamente o 30 como vou pegar aqui o 45, tá? O 45, né? Divide no meio. Certo? Lembra o seguinte, pessoal, ó, aqui 45, tá? Quem que vai ser o correspondente do 45 aqui? Vai ser o 225. Eles têm a mesma tangente, ó, porque eles vão bater no mesmo ponto. Então, quadrantes opostos têm a mesma tangente. Quem é a tangente de 45? É 1, certo? Agora, se você pegar o correspondente do 45 no segundo quadrante, aqui, ó, no segundo quadrante, vai ser quem? O 135. Tá? Aí, ó, eles vão ter, no caso aqui, ó, no segundo quadrante e no quarto quadrante, ó, eles vão ter a tangente oposta, tá? Porque ele vai vir para baixo aqui, tá? Então, aqui vai ser menos 1, tá bom? Então, quem está no primeiro e no terceiro quadrante tem a mesma tangente. Quem está no segundo e no quarto quadrante tem a tangente oposta ao 45. Então, por isso que é importante você saber reduzir ao primeiro quadrante, tá? Aí você analisa, né? Se tem o mesmo sinal, ou se é oposto. Tá bom? Beleza? Vamos dar um exemplo aqui, então. Mais um exemplo. Eu quero calcular o cosseno de 1665. Opa, peraí, isso aqui passou de uma volta, não passou? Então é por isso que eu tenho que achar a primeira determinação positiva dele. A primeira determinação positiva vai estar na primeira volta. Aí eu vou pegar o ângulo que eu encontrei na primeira volta e vou reduzir no primeiro quadrante, para ver se eu caio em algum ângulo notável que eu conheço. Então essa é a ideia, tá? Você vai achar a primeira determinação positiva e depois você vai tentar reduzir ao primeiro quadrante, para ver se você cai aí nos ângulos notáveis que a gente conhece. Geralmente você cai no 30, no 45, no 60, tá bom? Que são os ângulos que você conhece, o seno, o cosseno e a tangente. Beleza? Então, como é que ficaria aí? Primeira coisa, passou de uma volta. Eu tenho que achar a primeira determinação positiva dele. O que eu tenho que fazer? Dividir. Então, eu vou pegar o 1665 e vou dividir por 360 para ver quantas voltas completas eu dei e partindo de qual ângulo, né? Então, quantas vezes que ele vai caber, o 360 cabe aqui dentro? Ele vai caber 4 vezes. 4 vezes 360 vai dar 1440. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 225. Certo? Então vai sobrar 225. Ou seja, quem que é a primeira determinação positiva do 1665? É o 225. Certo? Então, se você olhar lá no gráfico, olhar no ciclo trigonométrico, ó, o 225, pessoal, ele é um ângulo que está no terceiro quadrante, tá? Então, ele está exatamente aqui no terceiro quadrante, ó, 225. Ok? Então, o cosseno do 1665 vai ser igual ao cosseno do 225. Porque, ó, se você está no 225, você der 4 giros, você vai parar aqui exatamente no mesmo ponto. Tá? Portanto, esse ângulo, ele tem o mesmo cosseno do 225. Pronto, ó. Eu peguei, joguei na primeira volta, né? Eu achei que é o 225. Agora eu tenho que pensar o 225 e reduzir ele no primeiro quadrante. Aí eu vou usar aqui um macetezinho, tá? Para você reduzir para o primeiro quadrante, pessoal, você vai usar essa técnica aqui. Se o ângulo tiver no segundo quadrante, você vê quanto que falta para chegar no 180. Se o ângulo tiver no
terceiro quadrante, você vai ver o quanto que passou do 180. E se o ângulo tiver no quarto quadrante, você vai ver o quanto que falta para chegar no 360. Então, ó, o 225 ele está no terceiro quadrante, correto? Então, ó, a brincadeira é assim, ó, FPF. Falta, passou, falta. Então, você vai ver aqui, ó, ele está no terceiro quadrante. O quanto que ele passou do 180? Ele não passou 45 graus do 180, ó? Certo? Ele passou 45 graus. Então, o correspondente dele no primeiro quadrante vai ser o 45. Ok? Praticamente você já matou a questão, ó. O cosseno do 1665 vai ser do 225. Por quê? Porque eu reduzi ele na primeira volta. Eu achei a primeira determinação positiva. Só que o cosseno do 225 eu joguei para o primeiro quadrante. Por quê? No primeiro quadrante tem os ângulos notáveis, que eu conheço. Agora você tem que pensar, ó, o 225 e o 45, eles têm cosseno, o mesmo cosseno ou eles têm cosseno oposto? Basta você jogar para o eixo do cosseno. Ó. Eles vão ter o cosseno oposto, tá vendo? Ó? Então, o cosseno de 225 vai ser o oposto do cosseno de 45. Então, menos o cosseno de 45. Só que eu sei quem é o cosseno de 45 porque ele é um ângulo notável. Quem que é o cosseno de 45, pessoal? É o raiz de 2 sobre 2. Só que está negativo. Então, ó, menos raiz de 2 sobre 2. Portanto, o cosseno de 1665 vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, resumindo, você tem um ângulo aqui. Passou de uma volta, você tem que encontrar a primeira determinação positiva dele. A primeira determinação é o ângulo que está na primeira volta, ou seja, entre o 0 e o 360. Achou esse ângulo? Você vai reduzir para o primeiro quadrante, tá? Se o ângulo estiver no segundo quadrante, você vai ver o quanto que falta para chegar no 180. Se o ângulo estiver no terceiro quadrante, o quanto que passou do 180. E se o ângulo que você encontrou estiver no quarto quadrante, você vai ver o quanto que falta para chegar no 360. Ok? Beleza? Aí você analisa, tá? Compara com o primeiro quadrante, para ver se tem o mesmo seno oposto, e assim por diante. Ok? Vocês entenderam, pessoal? Bela? Tudo bem, Bela? Jorge? Tá bom. Então, pessoal, tentem fazer Aliás, vou dar só mais um exemplo, tá? E vocês vão tentar fazer o primeiro exercício, tá? Ó, eu quero calcular o seno desse ângulo aqui. Opa, peraí. Quero calcular o seno desse ângulo. Bom, ele está em radianos, correto? Vamos jogar ele para graus, para ficar mais fácil? Então, como é que eu jogo para graus mesmo? Primeira coisa, vamos transformar esse cara aqui em graus. E aí achar a primeira determinação positiva dele. A gente vai ver que ele vai passar o 360, tá? Então, primeira coisa, vamos transformar ele para graus. Ó. Ele está irradiando, né? Eu vou transformar ele para graus trocando o π por 180. Então, vai ficar 41 vezes 180. Eu estou transformando para graus. Dividido por 6. Ok? 180 dividido por 6 vai dar 30. Então, vai ficar 41 vezes 30. 41 vezes 30 vai dar 1.230 graus. Tá? Então, beleza. 1.230 graus, pessoal, ele passou do 360, né? Ele deu mais de uma volta no meu ciclo. Quantas voltas que ele deu? Então, agora eu vou ter que dividir. Então, 1.230 dividido por 360. Quantas vezes o 360 vai caber aqui dentro do 1.230? Ele vai caber 3 vezes. 3 vezes 360 vai dar 1.080. 1.080. Quantos graus vai sobrar aqui? Vai sobrar 150 graus.
Pronto, essa é a primeira determinação positiva. Ou seja, eu parti dos 150 graus, dei 3 voltas e parei aonde? No 1230 graus. Então, o que eu fiz foi isso daqui, ó. O 150, pessoal, ele está em qual quadrante? Ele está no segundo quadrante, né? Está no segundo quadrante. Ó, se ele está no segundo quadrante, eu tenho que ver o quanto que falta, lembra lá? Ó, falta, passou e falta. Então, o 150, ele está no terceiro quadrante. Quanto que falta para chegar no 180? Então, ele vai estar por aqui, né? Quanto que falta para ele chegar no 180, pessoal? Falta 30, né? Ó, ou seja, o correspondente do 150 no primeiro quadrante vai ser exatamente o 30, que é o quanto que falta para chegar no 180. Então, o correspondente do 150 no primeiro quadrante, ó, eu estou reduzindo para o primeiro quadrante, vai ser o 30 graus. Correto? Então, o que eu fiz? Primeiramente, eu reduzi a primeira volta. Peguei esse ângulo aqui, o 1230, reduzi ele na primeira volta. E eu vou parar exatamente nesse ponto, né, no 150. Agora eu peguei o 150 e reduzi ele no primeiro quadrante. O correspondente do 150 vai ser o 30. O que você quer encontrar? O seno, né? Então, ó, o seno de 41π sobre 6 é igual ao seno, né, do 1230 em graus, né? O seno do 1230 vai ser igual ao seno do 150, porque eu reduzi na primeira volta, tá? E quem que é o seno do 150? Ó, o seno do 150, agora compara com o primeiro quadrante, ó. Eles vão ter exatamente o mesmo seno. Tá vendo? Ó, se você projetar aqui no eixo do seno, vai cair no mesmo ponto. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30. Então, seno de 150 é igual ao seno de 30, que eu conheço. Tá? Então, a ideia é sempre essa, pessoal. Passou de uma volta, você reduz a primeira volta. Se você parar no primeiro, no segundo ou no quarto quadrante, você reduz para o primeiro quadrante. O seno de 30 eu conheço, é meio. Tá? Então, o seno de 41π sobre 6 vai ser igual a meio. Beleza? Ok? Tentem fazer o exercício 1 da página desse módulo aí, tá? Que é o módulo 12. É a página 263 do módulo 12. Tenta fazer o exercício 1. Ele pede para você calcular quem é o seno do 2250. Então, você vai pegar o 2250, vai reduzir ele a primeira volta, ou seja, você vai encontrar a primeira determinação positiva dele, certo? Depois você vai reduzir para o primeiro quadrante. Tentem fazer esse primeiro aí. Só um detalhezinho, pessoal. Você vai lembra, você vai usar aquela propriedade. Quando você tem ângulos complementares, lembre-se disso. Quando você tem ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tá? Por exemplo, o 30 e o 60 são complementares. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60.
tá? Uma diquinha aí. Isso, Jorge. Então, aqui, vou fazer com vocês aqui, tá? Porque vai dar o tempo da reunião, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, passou de uma volta, você tem que encontrar a primeira determinação positiva dele. Então, você vai pegar aqui o 2.250 e vai dividir por 360. 2.550 dividido por 360. Ele vai caber 7 vezes aqui, certo? 360 vezes 7. 0,42, 21, vai dar 25. Então, ó, menos 2.520, ou seja, vai sobrar 30 graus aqui, certo? Então, o seu ângulo principal aqui é o 30 graus. Ótimo, porque ele já está no primeiro quadrante, você não precisa reduzir. Então, eu sei que o seno de 2.250, ó, vai ser exatamente igual ao seno de 30, porque eles vão parar na mesma posição, tá? E o seno de 30, o seno de 30, eu sei que é meio, né? Só que ele não me deu aí como resposta, ele me deu a resposta aí com seno e cosseno. Só que eu tenho que lembrar que o seno de 30 é a mesma coisa que o cosseno de 60, tá? Porque eles são complementares. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Tá? Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Então, a alternativa correta é a letra B. Correto? Certo, pessoal? Certo, Jefferson. Com alguma dúvida? Sem dúvida. A única dúvida que fica é: pode almoçar? Né? Vocês entenderam? Pode. Tudo bem, Bela? A Bela, eu acho que ela dormiu. Bela? Tô aqui. Então tá bom. Você entendeu, Bela? Aham, Mesmo? sim. Tá bom. Galera, então até a próxima. Lembrando que tem plantão, tá bom? Até mais. Eu vou passar uma atividade para vocês lá no Google Form. Depois eu vou passar no grupo. Beleza? Um abraço, pessoal. Até a próxima.